Olá a todos, eu sou o Ender Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre quantos painéis podemos colocar no nosso controlador de carga. Bom pessoal, para a gente poder prosseguir e encontrar o máximo de módulos que podemos pôr no nosso controlador de carga, lembrando que aqui o máximo, quando a gente fala, é para ter 100% de transformação de energia, ou seja, 100% de aproveitamento, porque de sistema para sistema, fotovoltaico, off-grid, on-grid, tudo varia. Nós temos exemplos de sistemas com o mesmo número de módulos, só que com controladores de carga diferente. Por quê? Porque a gente faz o cálculo em cima do consumo dos nossos equipamentos, dos nossos aparelhos eletrodomésticos que estão consumindo ali das baterias, do inversor e tudo mais, né? Então por isso que varia. Mas aqui nós queremos olhar para um controlador em específico e saber qual o número de módulos em série, paralelo, que podemos colocar nele, então, para aproveitar 100%, ok? Então, gente, para a gente prosseguir e conseguir determinar, tendo isso já definido, temos que identificar, conhecer o nosso equipamento, saber qual a tecnologia que está trabalhando, se é um PWM ou se é um MPPT. E identificando isso, temos parâmetros fornecidos pelo nosso próprio fabricante, ou seja, o nosso datasheet tem todas as informações, a própria corrente de trabalho, a tensão máxima de painéis que ele suporta de entrada, tensão nas baterias, ou seja, que ele vai controlar ali, máximo de painéis no arranjo, né? Temperatura de trabalho, tensão de trabalho. Então tudo isso aí a gente consegue buscar no nosso datasheet. E aqui na tela nós estamos enxergando tanto o datasheet do controlador MPPT e o PWM. Nós vemos que parâmetros de corrente é igual, mas muda outras coisas. Um exemplo é o máximo de tensão de trabalho, onde nesse próprio controlador de 20 amperes, que é o que a gente está levando em consideração, no MPPT, a gente vê 100 volts de painel que ele aguenta, né? Então a gente tem esse limite bem alto. Já no nosso PWM, a gente tem só 50 volts, a metade. Então isso aí já é uma grande diferença também, né? Então a gente tem que pegar isso daí, recolher as informações para a gente poder definir, ter algo 100% correto para o nosso sistema ter um desenvolvimento bacana, né? Também dado pelo fabricante do nosso controlador de carga, no manual, nós conseguimos olhar pelo modelo, né? Lá vai estar também a corrente, a tensão máxima que suporta de entrada dos painéis, mas também conseguimos verificar a potência nominal de trabalho e também a máxima potência de arranjo que esse controlador aguenta aí na entrada, né? Na entrada de PV, a entrada dos painéis. Conseguimos verificar, vamos olhar nesse MPPT, continuando os 20 amperes, que em 12 volts nós temos 780 watts e em 24 volts nós temos 1560 watts. Isso daí é a potência máxima de painel que esse controlador suporta. Fortalecendo também, pessoal, isso daqui é uma coisa que a gente costuma falar, né? Quanto maior a tensão de trabalho no nosso sistema off-grid, melhor e maior o aproveitamento de energia vai ser, né? Então isso daí fortalece, e isso aqui é outro dado para a gente poder prosseguir. Então vamos lá para a gente poder entender melhor. Então vamos fazer essa análise para um controlador PWM. Temos ele 20 amperes, então tensão de ligação 12, 24, 48 dada para a gente, e limite de tensão desse nosso controlador sendo 50 volts. Então, pegando a corrente do meu controlador dividida pela corrente do meu painel, eu vou ter uma quantidade de 2,28. Não tem como, arredondo para baixo, 2 módulos. Em qual ligação? Paralelo, pois eu vou ter uma soma de correntes, né? Como dizemos nesse vídeo aqui. Em paralelo vai somar a corrente
não ultrapassando os meus 20 amperes. Não posso colocar em série porque a tensão desse módulo em específico é 37,72. Somando, vai ultrapassar os meus 50 volts, que é o limite desse meu controlador. Vamos imaginar aqui, pessoal, que nesse controlador eu tenho um limite que suporta então esses dois módulos em série, me dando então um potencial de 4 módulos nesse controlador PWM. Seria viável fazer isso? Bom, aqui nesse vídeo nós falamos específico sobre as tecnologias de controladores e por ele nós vemos que não é interessante, já que no nosso sistema off-grid nós temos tensões de ligações, né? Então, no meu controlador PWM, o que ele vai fazer? Para ele é interessante apenas a tensão de ligação. Se eu estou em 24 volts, eu somei isso daí para dar 75,44 volts, o que ele vai aproveitar? Os meus 24 volts. Lógico, nós temos tensão de equalização, tensão de flutuação, todas essas questões, mas nós estamos falando aqui de uma forma para ser entendida por todos. Então não seria viável a gente colocar se fosse possível, mas pelo limite já não é possível. Agora, pessoal, fazendo essa análise aí para um controlador nosso que seja MPPT dessa tecnologia, mesma corrente nós temos então, tensão de ligação a mesma, só que aqui nós temos um limite de tensão muito maior, sendo superior ao PWM. Nós temos a corrente igual, ela é mantida, então podemos manter os nossos dois módulos em paralelo ali. Porém, nesse controlador, eles nos permite colocar mais tensão do que no outro, sendo então de 100 volts. Fazendo então a divisão de 100 pela tensão do nosso painel, nós temos então a quantidade de 2,65. Não consigo, então eu arredondo para baixo. Esses módulos sendo em série, então vão me dar 75,44 volts, sendo inferior ao meu parâmetro de 100 volts. Então isso me totaliza aí, pessoal, 4 módulos, né, nesse meu controlador, sendo uma ligação em série e paralelo, uma ligação mista, que também falamos aqui. É viável eu trabalhar com essa ligação, com esses 4 painéis, já que você me disse, né, agorinha, que no meu controlador PWM, mesmo que ele está me fornecendo essa tensão tão alta, ele vai querer apenas os meus 24 volts. Então, para que eu vou fazer isso daí, por mais que tenha um limite de tensão maior, né? Só que no nosso controlador MPPT, nós temos o máximo de potencial dos nossos painéis. Então, por mais que eu coloque, né, esses dois módulos a mais em série, o meu controlador MPPT, ele vai aproveitar o máximo de potência dos meus painéis, pegando apenas a tensão necessária do sistema, mas fazendo aquela divisão, né? Aplicando a lei de Ohm, fazendo a nossa corrente ser maior do que a corrente que poderia ser apenas no PWM. Então é muito interessante isso daí. Já que a gente tem esses limites, nós conseguimos identificar o máximo de painéis que podemos colocar em qualquer um desses controladores. Então, pessoal, isso aqui é uma grande diferença das nossas duas tecnologias, porque nos meus dois casos eu tenho um controlador MPPT e um controlador PWM, os dois na mesma corrente. Só que no meu controlador MPPT eu consigo ter mais potencial, mais geração do que no meu PWM. Não só pela mesma quantidade de painel, né? Que geralmente é isso que a gente costuma falar da diferença de um para o outro. 2 painéis no PWM gera menos do que 2 painéis no MPPT. Só que aqui nós conseguimos identificar também que não só isso, no MPPT a gente consegue colocar até mais painéis do que conseguimos colocar no nosso PWM. É uma grande diferença aí entre essas duas tecnologias. Claro, né? Cada sistema tem suas necessidades. Às vezes um PWM para mim é o suficiente, não preciso gastar mais dinheiro só para ter uma tecnologia melhor. Só que
Em muitos casos, nosso MPPT faz uma grande diferença de geração. Então esse foi o vídeo de hoje e espero ter ajudado.